E em meio a uma inflação de 113% ao ano, a Argentina enfrenta agora o problema dos saques em supermercados. Mais de 100 pessoas foram presas e de Buenos Aires, a repórter Luciana Tadeu tem os detalhes para a gente. A Argentina viveu uma semana de terror, com saques e tentativas de roubos em massa a estabelecimentos comerciais. Na noite de quinta, ataques a supermercados e a um açougue foram registrados em Rosário, uma das maiores cidades do país, e na capital da província, Santa Fé. Os saques começaram no último fim de semana nas províncias de Mendoza, Córdoba e Neuquén. Na terça, muitos comércios da capital, Buenos Aires, fecharam as portas por temores a roubos, mas nenhuma tentativa foi registrada pela polícia. O pânico também chegou a Grande Buenos Aires, onde diversas cidades sofreram com saques a supermercados. Mais de 100 pessoas foram detidas e, segundo autoridades, a maioria contava com antecedentes criminais. Os ataques e os roubos massivos acontecem após uma disparada dos preços nos dias seguintes à vitória do ultradireitista Javier Milei nas eleições primárias deste mês. O primeiro turno da disputa presidencial será em outubro. A alta dos preços se soma a uma situação social já delicada. A inflação anual da Argentina é de 113% e a pobreza de 40%. O ministro da Economia, Sérgio Massa, que concorre à presidência pelo peronismo, anunciou uma compensação econômica de até R$50 mil para comerciantes que sofreram saques nos últimos dias. E os governos provinciais estão em contato com supermercadistas para tentar prevenir novos ataques e dar respostas rápidas em caso de novas tentativas. De Buenos Aires, Luciana Tadeu, para a CNN Brasil. A professora de Relações Internacionais da Unifesp, a Regiane Bressan, explicou como a proximidade das eleições na Argentina, que acontece em outubro, e a pobreza contribuem para esse período de instabilidade. A crise argentina, ela vem há 20 anos acometendo o país. Desde a crise de 2002, com o Curralito, foi na mesma época que o Brasil desvalorizou o real, a Argentina não se recuperou mais. Nós tivemos uma alternância de governo, de ideologia governamental, mas o país vem se aprofundando numa crise quase que sem precedentes. Com isso, 40% da população, como já mostrou a reportagem, está na pobreza, na miséria. A inflação, o desemprego, a informalidade, tudo isso gera não só uma instabilidade econômica, mas política diante as eleições que se aproximam. Não tenho dúvida que esses saques estão acontecendo devido à instabilidade e ao temor nessa mudança de governo que possivelmente acontecerá no país. Claro que isso tem como um pano de fundo a pobreza, a crise econômica. O que acontece é o candidato Javier Milei, que venceu as primárias, ele fala em dolarização, em extinguir o Banco Central, e para a população, claro que muita gente aposta nessa ideia, levando ele a ser o candidato mais votado nas primárias, mas a população, ela quer uma solução rápida. Aqueles que passam fome não querem esperar mudanças a médio e a longo prazo que de fato podem resolver a economia do país. Então, além de candidatos extremistas como ele ter grandes chances de levar a vitória, né, nessas eleições, a gente ainda, nesse momento de mudança, transição política, a gente vivencia mais instabilidade. Então, isso acaba gerando esse tipo de ato, né, de ação. A Argentina não vai sair dessa crise a curto prazo. Aliás, o governo que vier assumir o poder, o presidente, o candidato, ele vai enfrentar muitos desafios. É claro que os candidatos estão, principalmente da oposição, usando essa crise econômica para derrotar a situação, mas a gente sabe que qualquer um deles vai enfrentar um grande desafio.